Sejam todos bem-vindos ao segundo webinar da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo. Nossa comissão tem por objetivo fomentar discussões e promover eventos voltados à difusão do conhecimento sobre temas pertinentes ao direito da propriedade intelectual. Hoje, o nosso webinar abordará um aspecto fundamental, eu diria chave, na área da propriedade intelectual, que é o combate à pirataria. A pirataria, ao longo do tempo, recebeu já diversas alcunhas. Já li ela ser intitulada ou chamada de o crime do século XXI, câncer da economia. Infelizmente, por mais drástico que esses termos possam soar, eles não são exageros. Porque a pirataria, ela lesa a sociedade como um todo. Primeiro, de maneira mais direta, o consumidor, que por vezes leva um produto letal para casa. São brinquedos com arestas cortantes ou níveis tóxicos de chumbo, remédios, equipamentos médicos, hospitalares, respiradores, que obviamente não desempenham a função devida. Sabemos que a pirataria, infelizmente, pode parecer inofensiva. E nem sempre é associada como crime pela maioria da população. Afinal, são geralmente produtos que são mais baratos e que o consumidor até tem desejo de adquirir, mas que talvez não tenha dinheiro para comprar naquele momento. Mas a pirataria não tem nada de inofensiva, ela acarreta prejuízos na arrecadação de impostos, nos cofres públicos, que poderiam usar os recursos para financiar áreas essenciais ao nosso país, como saúde e educação. Ela lesa os empresários honestos, tira empregos e, infelizmente, o que é mais grave, financia o crime organizado. Durante a pandemia, fomos todos obrigados a ficar em casa. E o comércio ilegal, que era praticado nas ruas das cidades, também teve que fechar. Sair das ruas, se reinventar e passou a atuar online. É claro que a pirataria online ela já existia, era uma realidade antes. Mas, assim como o home office, ou mesmo webinars, como que a gente está promovendo hoje, também já existiam. Com a pandemia, aquilo que era mais uma opção tornou-se a única saída. E foi o que aconteceu com a pirataria online. Mas existem boas e novas perspectivas no combate à pirataria online no Brasil. E é sobre isso que vocês vão saber mais nesse webinar. Porque providencialmente, algumas iniciativas bastante robustas já estavam bem amadurecidas quando a pandemia chegou no Brasil. Uma delas, que foi lançada recentemente no início desse mês de julho, é exatamente o tema do nosso webinar de hoje. O Guia de Boas Práticas e Orientações para as Plataformas de E-Commerce no Combate à Pirataria. E para falar sobre esse guia, temos a honra de contar aqui no nosso painel com o Secretário Nacional do Consumidor e Presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, ambos órgãos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Dr. Luciano Tim. E para contar um pouquinho sobre a perspectiva da iniciativa privada, aceitou o convite e nos engrandece o nosso painel o Dr. Edson Vismona, que é presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade e presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Para moderar esse painel, nós contamos com um membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual, Dr. Márcio Gonçalves. E, dito isso, eu encerro aqui minha breve fala introdutória sobre o tema e gostaria, então, de apresentar o nosso moderador para a condução, para que ele inicie a condução do seu painel. Mas antes eu preciso passar 2 recados gerais, porque senão eu vou esquecer de novo, né? O primeiro é pedir para que todas as perguntas sejam postadas na seção de Q&A do Zoom, que fica aqui embaixo na tela. E o segundo recado é que esse webinar
será gravado e poderá ser assistido posteriormente por vocês via YouTube, né? Então, é só acompanhar nas nossas redes sociais que a gente divulga o link posteriormente. Então, sem mais delongas, vamos à apresentação do Dr. Márcio. Dr. Márcio Gonçalves, Dr. Márcio Costa de Menezes e Gonçalves é o CEO do escritório MG Advogados, especialista em propriedade intelectual e direito digital, presidente do ICI, Instituto do Capital Intelectual, diretor jurídico da Abral, Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens, sendo sido diretor adjunto do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e também membro da nossa comissão e da Comissão de Direito da Moda da OAB de São Paulo. Então, com a palavra, doutor Márcio. Bom, Nancy, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Vocês que têm disponibilizado o seu tempo para acompanhar discussões importantes como que a gente está tendo hoje. Cumprimentar também os membros da nossa comissão, Nancy, na sua pessoa. Tenho certeza que estão acompanhando aí esse nosso webinar. E também dizer que eu me sinto muito honrado não só em fazer parte da comissão de propriedade intelectual, mas também de poder ter sido escolhido para moderar esse debate. Um debate muito rico, muito atual, um debate que aqueles que estão imersos no dia a dia do combate à pirataria estão muito curiosos de conhecer todo o processo de elaboração do que foi lançado no começo do mês e que eu diria e ouso dizer com muita tranquilidade, talvez uma das maiores entregas do Conselho Nacional de Combate à Pirataria nos últimos 15 anos. Tive o privilégio de ser o secretário executivo da primeira gestão, fase de formatação, inclusive na semana passada tivemos um evento com os colegas da OAB do Rio de Janeiro para falar sobre os 15 anos do Conselho e salta aos nossos olhos a eficiência que essa gestão do Conselho vem dando aos seus trabalhos. Então, antes já me sobrou pouca coisa, Nancy, porque eu acho que você conseguiu resumir muito o ecossistema que nós estamos vivendo, né? Partindo dos 15 anos lá atrás, de uma visão mais analógica e física, e hoje o mundo digital dominando, né? Mas eu queria iniciar, então, cumprimentando aos nossos palestrantes, que eu considero, sem dúvida alguma, a maior dupla de combate à pirataria no Brasil, o professor Luciano Tim, representando o órgão de governo, e o Edson Vismona, nosso líder, pela iniciativa privada, que há tantos anos batalhamos contra esse crime que requer muito cuidado da sociedade. Encerro já essa introdução inicial dizendo que é com muita satisfação em ver que esse trabalho desenvolvido pelo Conselho, pela equipe do Conselho, é muito importante se dizer isso, pelo seu secretário executivo, pela equipe interna do Conselho, que é muito enxuta, e pelos conselheiros, trouxe à população e à sociedade brasileira um norte em relação à prática legal no nosso país, nos meios digitais, no meio de comércio eletrônico. Quero encerrar, professor Luciano Tim, cumprimentando, agradecendo em nome da nossa comissão, dispor do seu tempo, que nós sabemos que é bastante concorrido, dizendo que quem é legal adere ao guia de boas práticas. A palavra é sua, Tim, muito obrigado pelo convite, por dispor do seu tempo. O pessoal está muito curioso de ouvi-lo e, na sequência, eu passo a palavra para o Edson Vismona. Bem, boa tarde. Vou cronometrar aqui para não exorbitar o tempo. E queria agradecer o convite da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo, o que faço em nome da doutora Nancy, ou Nancy. Me perdoa o eventual... Eu pronunciei dos dois jeitos para não ter erro, né? Então, agradeço o convite. Márcio, muito obrigado. Sei que tem a sua indicação aqui, né? Então, fico contente com essa oportunidade, saudando também o Dr. Vismona e todos os colegas aqui que nos assistem. A OAB tem sido parceira do Conselho Nacional de Combate à Pirataria desde o momento em que tomei posse. Tive já também um evento organizado pelo Dr. Gabriel, né? Acho que foi em Brasília, pelo Conselho Federal. Então, foi, né, a Comissão do Conselho Federal. E, no fundo, assim, como um contexto, né, eu dou aula de Law and Economics ali na GV,
A gente estuda muito os fundamentos econômicos dos institutos jurídicos, né? Então, a propriedade intelectual é muito importante como a infraestrutura legal para gerar inovação, né? Sem propriedade intelectual, você não tem os incentivos para investir em pesquisa e inovação. Acho que dá para a gente discutir o tempo necessário, né? Acho que em alguns setores que requerem muita pesquisa, talvez 20 anos seja pouco, outros menos, enfim. Mas acho que, com certeza, a propriedade intelectual é a estrutura de incentivo somada aos contratos, e a propriedade como um todo, né, como instituto, é a ferramenta de incentivo à inovação. Então, é um tema que fundamental, e o que é menos estudado, talvez nas faculdades, seja o tema do enforcement, né, que é difícil de traduzir, né, nós não temos nem, me parece, uma boa tradução do português para enforcement, né, que é como a gente faz cumprir, de certa maneira, e respeitar a propriedade intelectual. Que a pirataria e o comércio ilegal são justamente a antítese disso. Só para assim, endosso tudo que foi dito pelos que me antecederam, e só para trazer um dado da OCDE, o Brasil está entre os 16 países mais prejudicados com a pirataria. E o Brasil só está entre os 50 que mais produzem pirataria. Então, o Brasil está entre os 16 mais prejudicados e os 50 que, vamos chamar assim, mais se beneficiam. Então, é uma equação que não funciona para nós, porque está distribuindo emprego e tributo em outro lugar, e aqui a gente está ficando só com o crime organizado, a falta de impostos, e como foi bem comentado, né? Então, é um jogo que para nós não funciona, por isso que a gente intenciona aprofundar isso, né? A gente tem os primeiros dados do OCDE, mas a gente gostaria de ter um estudo mais aprofundado do OCDE sobre isso, porque isso significa a nossa indústria que está sofrendo, né? Óculos, vestuários, sapatos, então isso a gente está sentindo. E o que é curioso desse estudo da OCDE é que a pirataria hoje se moveu das fronteiras tradicionais, né, aduaneiras, vamos dizer assim, do porto, da fronteira física, não deixa de existir, mas passou para os correios, para os pacotes, né? Não estava organizado em nenhum lugar, nenhum correios, né? Assim, a gente vê assim, os Estados Unidos que está mais avançado no posto dos correios, tem Receita Federal, Polícia Federal, mas não era assim, né? Que é como a OCDE chama os small parcels, né? As pequenas encomendas que chegam, no caso do Brasil, 80% da origem é a Ásia, e o centro de distribuição é, para minha surpresa, o Oriente Médio, né? Que é um grande centro logístico. O que a gente sabe é que o comércio ilegal ele se vale das estruturas do comércio ilícito. Claro, se tem as redes de navegação, se tem a infraestrutura portuária, é eficiente você usar isso como criminoso, né? Em análise econômica, a gente estuda muito a análise econômica do crime, e o criminoso econômico é um agente racional que pondera custo-benefício, né? Então, por que ele vai construir toda uma infraestrutura e incorrer em custos se ele pode se valer do que já existe, né? Então, o comércio ilegal se vale das estruturas físicas e até jurídicas, vamos dizer assim, do comércio lícito. Então, quando nós, porque é um time aqui, que o Guilherme deve estar me assistindo, né, o secretário executivo, Silvana, Márcio, nós assumimos, eu não estava na atribuição da Senacom, né? Combate à pirataria estava vinculado à Secretaria Executiva do Ministério. Quem não conhece o Ministério, Secretaria Executiva é quem faz andar o Ministério. É o vice-ministro, é o cara que, como dizia o Brossard, né? O ministro toca para fora e o secretário executivo toca para dentro, né? Ou seja, as rotinas ali. Então ficava um pouco perdido, assim, né? Não estava imagina, com todo o Ministério, cuidando de segurança, cuidando ainda de pirataria. Então, assumimos o conselho dentro de uma visão do antigo ministro e mantida pelo atual, de que o consumidor é prejudicado e a gente não está acostumado, o pessoal de propriedade intelectual também não está acostumado enfim, eu, que vinha mais da área empresarial também, que tem um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor que determina que as autoridades de defesa do consumidor coíbam o comércio ilegal, porque no fundo o consumidor é o principal prejudicado. Ele fica sem
sem o emprego, ele fica sem a garantia, ele fica sem informação. Todas as garantias do CDC vão por água abaixo no comércio ilegal. Então, há inclusive estados como Santa Catarina que eles articularam, e o PROCON faz as buscas, né, e das mercadorias. Então, as buscas e apreensões, né, porque o PROCON tem esse poder de polícia, né, então é possível se articular nesse sentido. Muito bem, então assumimos e já havia algumas comissões, uma delas era de combate à pirataria no ambiente virtual, comércio eletrônico. E aí tinha uma de publicidade, né? Porque, claro, para ter pirataria tem que ter a publicidade no comércio eletrônico ilegal e tem que ter os meios de pagamento que vão viabilizar pagamentos. Então, decidimos que naquele ano, 2019, seria o ano da entrega disso. Tinha uma outra comissão lá, um outro comitê de contrabando, que ficou para esse ano, mas as entregas seriam fundamentalmente nesse campo. Para não partir do zero, partimos dos memorandos de entendimento que foram feitos na Europa, entre detentores de marca e plataformas. Na Europa eles conseguiram, começaram com comércio eletrônico, publicidade, meios de pagamento. Aqui, no setor de publicidade, houve um entendimento, então há já um memorando de entendimento vigorando entre setor publicitário, plataformas online, enfim, e agora vai caber a gente no Conselho, né, Vismona e Márcio, estabelecer uma comissão para monitorar isso e fazer um follow-up, né, de como é que estão os temas. A gente pretende em breve fazer isso, já no segundo semestre. Então, esse está entregue. Mas o que aconteceu com o comércio eletrônico? Depois de um ano e nós acompanhando as discussões, no fim, titulares de direito e plataformas não chegaram a um consenso em 3 pontos principais, né? Que era o ponto do cadastro mínimo, do cuidado mínimo que as plataformas têm que ter em relação aos seus vendedores. E, de fato, algumas plataformas não queriam controle nenhum, se valendo do Marco Civil da Internet. Titulares de marca talvez quisessem um controle muito burocrático e exagerado. O segundo ponto é um compliance, vamos dizer assim, tributário, que deveria acontecer minimamente, ou seja, as plataformas envidarem os melhores esforços. E aí acho que as plataformas também, algumas não queriam nenhum, e os titulares de marca talvez quisessem demais, né? O cara ia virar uma Receita Federal ali dentro. E um terceiro ponto, que é a venda de produtos regulados. Então, também, os fabricantes de produtos regulados talvez querendo um controle muito elevado das plataformas, e as plataformas sempre no Marco Civil. Então, estudando o tema, chegamos à conclusão que, até emitimos uma nota técnica, que o Marco Civil ele garante liberdade de expressão, mas publicidade não está relacionada à liberdade de expressão. Publicidade está relacionada a uma liberdade econômica. Liberdade de expressão, como o Posner diz, de novo trazendo para a minha área, né? Professor de Chicago, diz que liberdade de expressão existe para garantir um mercado de ideias, para que as ideias fluam livremente e que as pessoas escolham aquelas ideias melhores, né? Então, isso existe na universidade, existe na religião, mas o objetivo final da liberdade de expressão não é realizar um ato de compra e venda, é realizar uma manifestação de pensamento filosófico, religioso. Porque, no fundo, essas plataformas, especialmente as de 2 lados, elas veiculam anúncios publicitários. E aí nós chegamos à conclusão que tirar um anúncio publicitário não é censura, porque ninguém entra numa plataforma de 2 lados para celebrar um ato de compra e venda para exercer sua liberdade de expressão. Exceção da área, mas enfim, quer dizer, o sujeito pode entrar no Facebook ou no Twitter para dizer que é de direita, que é de esquerda, que é católico, está exercendo a liberdade de expressão dele. Agora, se ele usar o Instagram para realizar um ato de compra e venda, estou exercendo liberdade de expressão nenhuma. Poderia dar esse exemplo também em outras plataformas, nada contra o Facebook / Instagram, que é a mesma coisa, diga-se de passagem, né? Mas
não vou entrar na Amazon, no Mercado Livre, seja qual for a plataforma, o Magazine Luiza, para exercer minha liberdade de expressão. Eu exerço, nem o vendedor, ele está lá para vender. Então, chegamos a essa conclusão e tanto é verdade que publicidade está prevista no Marco Civil, publicidade está prevista como uma regulação, uma limitação de regulação na Lei de Liberdade Econômica. Então, é claro que a publicidade tem a ver com liberdade econômica, né? Livre iniciativa. Bom, então, nós tínhamos algumas opções, chegamos à conclusão que depois daquele 1 ano de discussão, não teria por que a gente perder aquele trabalho importante. Tinha 80% de consenso, e aí, eu que fui 20 anos advogado, estou aqui na OAB, sabia fazer contrato. Bom, se você tem 80% de acordo, você pega isso. Então, no fundo, 80% tem consenso, 90%, sei lá. E aí nós decidimos, então, arbitrar, vamos dizer assim, né, aqueles pontos que estavam em disputa, chegando a soluções equilibradas de meio do caminho, né? E aí propusemos isso o que virou um código, uma proposta de um código de autorregulação. Lembrando aqui que, como é que eu estou de horário? Tá. Lembrando aqui que o Brasil intenciona ingressar no OCDE. E o OCDE recomenda que, antes de regular algo, você tem que se fazer a pergunta do que você está querendo resolver. E a primeira pergunta que deve se fazer, que no Brasil já se parte direto para a segunda etapa, né, você deve regular? É uma pergunta. Né? E você deve regular que problema que você quer resolver e como que você vai resolver. Então, o OCDE, a primeira pergunta bom, acho que era o caso já de regular. A internet já não é mais aquele ambiente de garagem de idealistas da década de libertários da década de 90 que largaram a faculdade para fazer uma empresinha. São gigantes de publicidade, no fundo, entre outras coisas, né? Essas plataformas são empresas de marketing, no fundo, que se valem de dados que eles colhem, etc. E vendem, e não tem nada contra isso. Bom, mas, então, a OCDE recomenda que o primeiro passo deva ser de autorregulação, porque se o tema é complexo, se o governo entrar errado, e tecnologia, a chance do governo entrar errado é grande, você cria muito custo de transação, que a Lei de Liberdade Econômica diz para não fazer. Né? Você tem que desburocratizar, porque tem correlação entre burocracia e subdesenvolvimento, corrupção. Então, tá, vamos trabalhar com autorregulação. Vamos propor um código. Né? Então, vamos começar aos poucos, partindo do que há de via de consenso. Então, chegamos à conclusão, e propusemos, e houve adesão majoritária, de que sim, um código de autorregulação deveria ter um mínimo de cuidado com os vendedores. Tipo um knowing your seller, né? Ou seja, você está colocando pessoas lá e, no fundo, não é impossível que você tenha um mínimo de controle. Tanto que o Uber tem lá, você sabe que é um motorista, se der um problema, o governo consegue ir atrás do motorista, o consumidor, enfim. Mas são cuidados mínimos, não é um nível de burocracia que não se deseja um nível de burocracia absurdo. Segundo ponto, sim, você deve envidar esforços para que o teu seller emita a nota fiscal. Basta botar um campo ali. E se ele não botar a nota fiscal ali naquele campinho, você, depois de um tempo, você descredencia ele. Você poderia. Nós não entramos no mérito, só dissemos que deveriam as empresas que assinarem se engajarem nisso. E também você deveria ter um cuidado maior em produtos regulados. Segundo o pessoal de tecnologia do governo, Ministério da Economia, há tecnologia para isso e não é custoso. Então, além disso, né, então, esses 3 pontos estão lá, a criação de uma lista, né, de contraventores, vamos dizer assim, de propriedade intelectual, que seria criado pelas empresas, seria compartilhado. Há também a obrigação de, em 48 horas, tirar do ar sites que são ilegais. E então esse é o núcleo duro, né, do acordo do Código de Autorregulação. Então, com isso, pensei em falar 15 minutos e então esse panorama geral de onde saiu, de onde veio e onde a gente imagina que finalmente nossa ideia é criar um, como eu disse, um comitê que monitore isso, quem assinou, quem não assinou. Não está descartada uma corregulação, quando a autorregulação não funciona, você vai para a e se a corregulação não funcionar, você vai para
regulação propriamente dita, né? Mas vamos dar tempo ao tempo. E criar um selo para que as empresas que estão lá, que o consumidor tenha percepção disso, porque muitas vezes o consumidor não sabe que o produto é legal, né? Então eu queria agradecer aqui a sua oportunidade e fico à disposição para falar mais detalhadamente, se for o caso. Muito obrigado. Deu 16, eu tinha calculado 15. Não, Tim, você foi muito generoso em relação ao tempo, em relação também ao seu discurso. Eu acho que ficou bastante claro como se deu essa discussão, né? Que não foi algo que surgiu da noite para o dia, foi algo bastante debatido nas reuniões do Conselho e que certamente se traduziu nesse documento, que você pode ter certeza que a sociedade que age na legalidade, o lado da sociedade que age na legalidade, já vem apoiando, né? Já vem aderindo ao guia, e a nossa torcida é para que de fato tenha uma efetividade muito grande. Eu acho que é um grande passo de construção e a sua efetividade vai estar muito nesse acompanhamento feito pelo comitê, algo bastante importante. Tenho certeza que pela competência dos trabalhos que o CNCP vem empreendendo, vai ser mais um projeto de acompanhamento bastante, né? E é interessantíssimo ver hoje alguém do governo com essa visão que você tem, apesar de você ser oriundo também do setor privado, né? Mas assim, eu acho que temos aí a agradecer aí todos os seus esforços, todas as suas entregas, e também isso não falo isoladamente, já de ato contínuo, para mim, é o meu grande professor no combate à pirataria e outras fraudes, o Edson Luiz Vismona. Poucas pessoas devem não conhecê-lo quando a gente está falando do combate às ilegalidades. Talvez possa trazer um coro um pouco mais vibrante do que somente o meu pensamento, o sentimento da iniciativa privada com o lançamento desse guia, que é um marco no combate à pirataria digital no nosso país. Vismona, a palavra é sua. Boa tarde, eu queria inicialmente agradecer a presidente Nancy pelo convite. É sempre uma satisfação estar com a nossa OAB de São Paulo, participando dos importantes debates que a nossa OAB suscita, e especialmente na companhia do Márcio Gonçalves, que ele também é um professor. Eu digo que ele fala da experiência, né? Como eu estou há muito tempo nisso, acaba sendo conhecido pela teimosia. Mas o Márcio foi aquele que iniciou um grande processo de discussão com a sociedade civil quando esteve à frente do CNCP. E agora, presidido esse CNCP por Luciano Tim, um professor reconhecido e que trouxe para o governo uma visão muito interessante, a necessidade de termos eficácia na política pública. Ou seja, não basta discutir temas, nós temos que estabelecer instrumentos para que essas propostas sejam efetivamente executadas. Essa perspectiva que Luciano Tim traz para o CNCP é muito importante. Ele almeja o resultado, e é o que nós precisamos, né? Discussão e resultados. E toda a estrutura que nós identificamos hoje no CNCP tem sido pautada por essa visão, na busca de resultados. E quando nós buscamos resultados, muitas vezes, quando alcançamos o objetivo, nós celebramos o objetivo alcançado, né? Conseguimos, chegamos lá, então criamos aí esse guia de boas práticas. Mas é importante ressaltar, nesse caso, o caminho percorrido, não só o que foi feito, mas como foi feito. A participação da sociedade civil foi intensa nessa discussão. O governo, pelos ministérios afetos ao tema, mas a sociedade civil participando, discutindo, com propostas, né? Discussões muitas vezes difíceis, porque a busca de convergência não é fácil. E o Luciano Tim foi coordenando isso com muita maestria, buscando aí esses pontos de convergência. E aí definindo algo importantíssimo. No combate à economia do crime, que é isso que nós estamos falando, mercado ilegal, no início do CNCP era o mercado físico. A dificuldade era enfrentar as nossas fronteiras, um trabalho nas fronteiras, nas nossas estradas, chegando nos centros das grandes capitais, distribuindo produtos ilegais. Mas, aos poucos, foi ganhando uma dimensão cada vez maior, geométrica, a venda pela internet, né, o e-commerce. E nos deparamos com uma situação muito interessante, né?
defendem alguns que a internet seria talvez um mercado sem lei. Não, que a internet não tem, não afeta, não é afetado por diretrizes, leis. Isso é um absurdo, não tem sentido isso, né? É uma oferta, envolve consumidor, envolve um fornecedor, muitas vezes com alguns intermediários. Necessariamente, com a defesa do consumidor tem que ser respeitado. Não tem o menor sentido uma discussão que fuja desses parâmetros. E, com base nessas premissas, é que essa comissão foi desenvolvendo os seus trabalhos, avançando nos seus trabalhos. Como disse, às vezes muito difíceis, mas aos poucos fomos construindo uma proposta muito em sintonia com diretrizes da União Europeia, com a OCDE, como salientou o Tim, ou seja, dentro de um espectro que a própria comunidade internacional está avançando. Porque esse é um fenômeno mundial. A pirataria, a venda de produtos ilegais, falsos, contrafeitos, isso é um universo mundial. Muitas vezes os sites não estão nem colocados, nem são brasileiros, né? Aí temos propostas até com relação a essa questão, projetos de lei sendo debatidos no Congresso, que nós apoiamos, fortalecimento dos nossos direitos dos titulares de marca. Temos aí um projeto de 21 anos, o 399, que a gente sempre fala como uma referência, porque está difícil de avançar na aprovação, pronto para aprovar, porque fortalece os titulares de marca, ou seja, vários caminhos sendo trilhados e convergindo sempre para a defesa da legalidade, para algo fundamental para a indústria, para o comércio, a segurança jurídica, né? Não é possível você ter um avanço das ofertas cada vez maior, e a pandemia, como disse a presidente Nancy, fortalecendo essa oferta pela internet, pelo e-commerce, e nós ficamos aí acompanhando isso como se não houvesse nada. Não é possível um modelo de negócio ser fundamentado na ilegalidade, não importa onde, né? E a gente percebe coisas absurdas em e-commerce, né? Foi feita uma denúncia, foi largamente veiculada pela imprensa, a venda de carteiras da OAB, a venda de carteiras do CRM, de CREA. Então, você quer ser engenheiro? Vai lá no mercado, lá no e-commerce e compra o seu CREA, né? Então, é um absurdo isso, é inaceitável. E ninguém aceita, né? Nenhum negócio pode ter esse fundamento. E esse é um processo de construção, que felizmente teve essa lição por parte do CNCP, a construção a muitas mãos, conjunta, buscando esses consensos, a autorregulação, como disse o Tim, se for necessário, a regulação, porque o Estado não pode ficar afastado dessa necessidade de cumprimento da lei por todos os ofertantes de produtos e de serviços em nosso país, né? Não é sem razão que, um pouco antes desse nosso guia, temos a nota técnica do Senacom. O Senacom ocupou esse espaço, deu um norte, mostrando é por aqui que nós temos que seguir, o respeito aos titulares de marca, a regulamentos técnicos, a emissão de nota fiscal, ou seja, não é um mundo paralelo à internet, ao contrário, tem que se inserir, porque, repito, é essa questão que se põe, segurança jurídica para todos, né? Todos têm que cumprir a lei. É inacreditável que ainda exista pessoas que defendam o contrário. Não, aqui não. Nesse caso não vale. Por que não vale? Porque vai afetar o meu modelo de negócio? Não é possível. Isso é inaceitável, essa proposta. Nós temos que convergir todos nos mesmos parâmetros. É esse o clamor que a indústria, que o comércio formal, que participa, que investe, que gera empregos, que gera riqueza, que fortalece o nosso desenvolvimento, precisa. As mesmas bases. Nós temos que ter esse sentimento de segurança jurídica, que é o que nós estamos fortalecendo com esse guia. E é muito importante aumentar a adesão, porque aí nós vamos dar razão a um processo de amadurecimento. Qual o recado que o Estado, que o CNCP passou ao definir esse processo amplo de participação? Sociedade civil, vocês têm que participar desse processo, vocês têm que assumir compromissos nesse processo. Ou seja, não é o Estado que vai impor, é um resultado, repito, além do que, o como foi feito. É um resultado
de que a sociedade civil participa e quer intensificar essa ação mais saudável, necessariamente mais saudável, do comércio pela internet. Então, esse é a nossa mensagem, que começa pelo CNCP, pelo Poder Público, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, passa por uma ampla discussão com a sociedade civil. Agora, é o nosso papel, como entidades, aderirem a esse guia, porque esse é o recado para o consumidor quer ter segurança, né? E nós temos que inverter uma lógica também perversa. Muitas vezes, operadores do mercado eletrônico dizem o seguinte: olha, senhores titulares de marca, se vocês fizerem uma denúncia identificando uma oferta ilegal, me avisem, eu vou fazer o máximo possível para ajudá-los. Não, nós temos que inverter essa lógica. Quem detém a tecnologia, né, dos algoritmos, são os e-commerce, é evidente, eles que detêm isso. Eles podem fazer os seus filtros. Por exemplo, carteira da OAB não passa, não vai chegar nem para ser ofertado. Isso é importante e é necessário e pode ser feito. Então, nós temos que intensificar a ética. Eu presido o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Fórum Nacional contra a Pirataria e o Instituto Brasileiro de Competitividade, o Instituto Brasileiro Legal. Os três são convergentes. Nós temos que defender a competitividade, temos que defender a ética e defender a legalidade. E nós temos que ter esses princípios éticos muito fortes. Cada vez mais nós estamos sendo cobrados disso. Então, a adesão ao guia fortalece essa base ética para a convivência empresarial. Fortalece o respeito ao consumidor. Como disse o Tim, esse foi um trabalho muito importante do consumidor começar a participar dessa discussão, porque é ele o afetado, comprando um produto ilegal que afeta a sua saúde, afeta a sua segurança. Não é só o comércio, não é só o mercado. O consumidor é afetado, não é só o erário com a brutal sonegação. Então, são princípios básicos que o amadurecimento da sociedade brasileira exige ao cumprimento. Ou seja, a autorregulação é esse convite a empresas maduras que assumem compromissos sérios, efetivos, e que, na linha que está sendo definida pelo CNCP, sejam eficazes. Ou seja, não é um diplominha que eu vou colocar na parede. Eu vou transformar essa carta de intenções em realidade. Esse é o nosso grande desafio, e eu quero, mais uma vez, manifestar a satisfação de ter participado desse processo, né? De ter aprendido nessa discussão. Muitas vezes íamos nessas reuniões de forma mais aguerrida, discussões mais duras, e o Estado, mediando, falando: calma, abaixa um pouco, vamos tentar conciliar as coisas. Ou seja, esse papel de mediação foi muito importante, e o resultado, como eu disse, tão importante como o resultado foi o como nós chegamos a esse resultado. Agora a bola está na mão da sociedade, está na mão dos setores produtivos, que participem aderindo a esse guia, manifestando ao consumidor, ao nosso mercado consumidor e ao Estado, que nós estamos evoluindo. Esse é o sentido, a evolução, o amadurecimento do nosso mercado brasileiro. Repito, em linha com o que está acontecendo fora do Brasil. E é inaceitável qualquer proposta que venha no sentido de amenizar para o e-commerce as posturas que estão na lei. Isso não é sério, né? Isso não é amadurecimento, isso é uma demonstração de uma certa leviana, de ser um pouco leviano com todo esse esforço que está sendo feito na defesa da legalidade em nosso país e que nós temos que cada vez mais enaltecer. Então, foi fácil fazer o comentário, depois que o Tim colocou os seus parâmetros de como esse projeto se desenvolveu, mas eu acho que é muito importante esse clamor que disse o Márcio, disse a presidente Nancy, de nós termos mais e mais adesões, porque isso é uma demonstração, repito, de maturidade do mercado brasileiro e um exemplo, inclusive, para os mercados internacionais que querem investir no Brasil, mas querem ter esse sentido de segurança jurídica. Obrigado. Nós que agradecemos aí, tomei um soco no queixo em relação a incrível, porque a cada encontro nosso, a cada participação, vem mais elementos de reflexão, de correção em relação ao caminho que está sendo seguido. Eu queria saber, Nancy, se você teria alguma pergunta específica dos nossos palestrantes. Eu tenho duas que eu gostaria de ouvi-los e tem 3 perguntas curtas no nosso chat que eu acho que a gente terá tempo de responder. Mas se você quiser fazer algum comentário, ladies first.
Não, faz você primeiro, Márcia. Aí, de repente, a gente até converge os pensamentos e eu deixo de fazer a minha. Eu só tenho Ah, uma. mas você não se furte de encerrar o nosso evento, porque ele está ocorrendo graças a toda a sua mobilização. A minha pergunta é muito mais uma constatação nas falas do Tim e do Vismona, que me vieram muito à mente, que me deixaram um pouco inquieto, mas ao mesmo tempo confortável. É estranho essa sensação dúbia, né? Mas para mim me parece muito claro, vindo de uma pessoa do nível de formação do Tim, quando separa um pouco a liberdade de expressão da chamada liberdade econômica. E mesmo nós aprendemos nas cátedras que também a liberdade de expressão tem os seus limites, né? Ela vai até onde não se afete um direito do terceiro, de outrem, né? Então ela tem os seus limites também traçados pela própria Constituição Federal. E tentar se invocar a liberdade de expressão para a prática de um crime, que é o anúncio ou a venda de uma mercadoria irregular, de um contrabando, uma mercadoria não posta em comércio que não atende os requisitos mínimos, é no mínimo curioso. Mas o que, já juntando isso na fala do Tim, tem uma pergunta, e eu faço coro de que quem é legal adere. Você tem hoje os números de quantas entidades aderiram ao guia desde o seu lançamento, que ocorreu no dia 2 de julho desse ano? Porque, pelo que eu me lembro de algumas conversas e algumas informações, é um número expressivo, né, de empresas e de associações que aderiram ao guia. Você teria esse número atualizado? É uma das perguntas do nosso chat. Olha, a última vez que eu olhei, eram cerca de 15 entidades, todas representativas, FEComércio, para dar um exemplo, né, a própria Abral, né, as entidades que o Vismona preside também, Ético e o Fórum, né, de Combate à Pirataria, e tantas outras, né, IDV também, e aí, assim, ali dentro de cada dessas entidades, muita empresa, né? Então, no fundo, houve uma adesão representativa. Então, agora falta, de fato, poucas empresas aderirem. São pouquíssimas, eu diria, né? E se a gente conseguir isso, vai ser fantástico. Eu trago aqui, tomo a liberdade de até trazer em nome delas, inclusive duas empresas de e-commerce bastante conhecidas no nosso meio, né, que aderiram ao guia, e por isso que eu tomo a liberdade de trazer o cumprimento e a total comprometimento por parte da Magalu, né, que me ligou na tarde de hoje, falando que efetivamente apoia e quer apoiar a continuidade do acompanhamento, né, através do nosso comitê, e também B2W. Então, é um aceno muito interessante de plataformas que, de fato, acabam assinando um pouco com sangue, né, esse tipo de compromisso, e mais do que isso, querem, de fato, um país diferente do que a gente tem, né? E uma das perguntas voltadas já ao Vismona é quando ele fala de ética, né? Como ensinar a um consumidor numa plataforma digital o que é ético e o que não é ético? A gente vive problemas estruturais muito grandes no nosso país, né, em relação à parte de educação básica, vamos partir por aí. Como explicar a esse consumidor algo que parece tão refinado do que é ético e do que não é ético se fazer em relação à internet e aos meios eletrônicos? Essa daí também é uma pergunta no nosso chat. Eu tenho sempre defendido que no Brasil nós enfrentamos diuturnamente um problema de incoerência ética, né? E o consumidor participa desse processo. Como disse a presidente Nancy, o consumidor aceita a compra de produtos ilegais. É mais barato, eu não vou pagar imposto, mas eu não quero mesmo pagar imposto, não quero ajudar o governo, em si, como se fosse uma visão estanque, não tivesse na sociedade. O que não se sustenta, né? Essa incoerência ética faz com que o consumidor participe de uma engrenagem criminosa. Ele financia o crime. Porque ninguém que está na venda de produto ilegal, ele é bacaninha, tudo certinho. Não é. Ele quer obter vantagens para ele. Aliás, ele é o único que obtém vantagens, porque não paga imposto,
não está preocupado em seguir as regras da Anatel, do Inmetro, da Anvisa, de ninguém, né? Que se dane a qualidade, que se dane a segurança, que se dane a saúde do consumidor. Ele quer ganhar dinheiro. E esse dinheiro movimenta estruturas criminosas, por isso que a gente fala economia do crime, né? Movimenta estruturas criminosas pesadas, que revertem em pior situação de segurança, em prejuízo da sociedade. Então, o cidadão que reclama da falta de segurança, da violência, ao comprar um produto ilegal, ele claramente está colocando dinheiro no bolso do criminoso, para que esse sim intensifique outras ações criminosas, como o tráfico de drogas, de armas e munição. As nossas fronteiras provam isso. As operações realizadas pelo Vigia, pelo programa Vigia, Horus, na fronteira, mostram isso todos os dias. Nossa Polícia Rodoviária, nossa Receita Federal, nossa Polícia Federal, todos os dias apreendem produtos junto com outros produtos ilegais, drogas, por exemplo, armas, munição. Isso é um fato diário. Então, essa é a incoerência ética de nós brasileiros. A gente acha que eu vou levar vantagem e que não há prejuízo nenhum para a sociedade. Não é verdade. Você pode achar que está levando vantagem, porque você pode estar prejudicando a sua saúde diretamente. Eu sempre cito o caso de carregadores e baterias de celulares vendidos nos nossos sinais de trânsito, né? São produtos que não têm nenhum respeito a normas da Anatel, que explodem, pegam fogo. Então, você está trazendo para dentro de casa algo que pode explodir na mão da sua filha. Grande vantagem é essa, né? Então, esse é um caminho de conscientização profundo, reconheço, porque ainda nos atentamos para um objetivo imediato de um lucro fácil. E o próprio consumidor assume isso. Ele não pode mais assumir isso, porque ele já está mais do que consciente. Nós temos trabalhado fortemente na mídia, o poder público já fez vários guias de informação, e as pesquisas mostram, o cidadão sabe que está comprando um produto ilegal. Tá? Tirando remédios, porque aí se ele souber, ele não ia comprar peças de automóveis, porque também está diretamente ligado à sua saúde, à sua segurança, ele teria mais restrições à compra de um produto que afete diretamente a sua saúde e segurança, mas de resto ele compra sabendo que é falsificado. Esse é o tempo, é o tempo de nós avançarmos nessa discussão, né? Nós não podemos aceitar mais isso. E para finalizar esse já longo comentário, o caso daqueles TV Box que me assustam, porque é classe média, média alta, que compra aquilo acessando todos os canais por assinatura sem pagar nada. E tem a inocência, não é inocência, porque tem malandragem. Ah, mas eu comprei num grande e-commerce, reconhecido e-commerce, então não é ilegal. Ah, não é ilegal? Então você acessa todos os canais de TV e não paga nada e acha que está bonitinho. É assim que funciona? É óbvio que sabe que não. É óbvio que ele não quer entender a gravidade desse ato. Então a participação do consumidor nesse processo ético é importante. Nós não podemos cometer desvios comprando e aceitando a ilegalidade, porque isso afeta a todos nós. E quando afeta toda a sociedade, nós somos responsáveis. Perfeito. Agradeço pela resposta, Vismona. Desculpa que foi longa. Não. Tem duas. Uma de um participante que pergunta ao professor Luciano Tim se ele tem ciência de algum outro país que adotou um guia, um código como esse, nesses mesmos termos, ou se o Brasil é original mesmo. Está no mudo. Bom, sendo honesto, a gente partiu de uma coisa que já existia, que é um memorando, né, da Europa. Então, a Europa chegou mais ou menos o mesmo resultado, sem precisar desse empurrãozinho, né? Os players, a Europa está num outro nível de maturidade, né, enfim, civilizatório. A gente percebe, eu que trabalho muito trabalhei, né, mas no governo tem muito de mediação também. Não imaginava que mediação seria tão útil, mas porque tem que mediar muito interesse, né? O governo é normal, a política é isso, você tem vários interesses e tem que aceitar, e assim mesmo. Mas então na Europa se conseguiu, né? As empresas também têm, infelizmente, um outro standard de comportamento na Europa e nos Estados Unidos, né? Aqui a gente também ensina isso em Law and Economics, né? As empresas tomam decisões baseadas em custo-benefício. Então, se o sistema judicial é lento, é ineficiente, as empresas acabam também, infelizmente, explorando essa ineficiência. No fundo, são as nossas instituições que
são ineficientes, deixam a desejar. Então, dei toda uma volta para dizer, a Europa chegou, o resultado é mais ou menos o mesmo, mas eles têm já uns 6, 7 anos com isso, 2013, eu acho. Nós conseguimos em publicidade, mas, de fato, um código de autorregulação proposto como um nudge, um empurrãozinho do governo, e deixando, né, as partes se virarem depois disso no mercado, que eu saiba, não. Aqui é novo, enfim, inédito. E um outro participante mandou uma mensagem também, Tim Bismona, dizendo que o trecho da sua fala sobre a diferença de liberdade de expressão e liberdade econômica deveria estar nos ouvidos dos ministros do STJ e do STF quando analisarem questões como essa. E daí me vem uma pergunta minha mesmo, tinha até seguindo essa mesma linha. Eu entendo que a proximidade do Conselho, mesmo sendo um órgão consultivo e pelo belo trabalho que vem executando com o Poder Judiciário para questões tão emblemáticas, estratégicas como essa, seria um caminho muito interessante. Como se dá isso no dia a dia, Tim? Há um interesse pelo Judiciário em relação ao que está sendo discutido no âmbito do Conselho, porque nós estamos aí para ter decisões bastante importantes, né, nas mais altas cortes, que vão realmente colocar se isso é liberdade de expressão ou se isso é liberdade econômica. E o seu esclarecimento me pareceu tão claro e objetivo. Então, a pergunta seria mais ou menos essa, né? O Judiciário tem demonstrado interesse com esse tema, ou é possível o Conselho ter essa proximidade com os membros do Judiciário? Então, eu noto hoje, depois de 1 ano e meio de Senacom, que a Senacom, com todo o respeito, enfim, a quem antecedeu e não poderia ter dado esse passo se não tivesse quem tivesse trabalhado antes, mas foi colocada num outro patamar do ponto de vista de discussão técnica, né? Porque o Ministério foi muito protegido no início da gestão do presidente, tem sido assim, então os cargos são muito técnicos. Eu tive toda a liberdade de montar uma equipe técnica. Então eu trouxe gente que era respeitada em Brasília, gente do CAD, gente da CVM, gente do Senado, enfim. Então, o pessoal de Brasília começou a ver a Senacom como um player mais sofisticado, né? Não só assim uma coisa, enfim, uma discussão já de regulação econômica mesmo. E lembro de um evento sobre regulação do setor aéreo, a gente estava com o pessoal da ANAC, enfim, o pessoal, agora a gente está conseguindo dialogar com a Senacom, né? Porque a gente usa as ferramentas da regulação econômica, né? A gente pode ter um outro ponto de partida, enfim, mas a gente sempre tratou nessa administração o direito do consumidor como um direito regulatório. Aliás, hoje de manhã o professor Carlos Ari Sundo falou muito bem. Quer dizer, consumidor é uma intervenção no mercado, é regulação. Mas é um direito humano, né? Um direito fundamental. Bom, mas a livre iniciativa também é um direito fundamental, né? Liberdade de expressão também é um direito fundamental. Então, nesse sentido, a proximidade com o Judiciário ela é bem maior do que já foi. Tanto que nós assinamos um convênio com o CNJ, né, para que o consumidor.gov.br se integrasse ao PJE, o Processo Judicial Eletrônico. E no lançamento do guia estava um representante do CNJ, que, assim, para um professor de Law and Economics como eu ouvi um juiz do CNJ falar de ambiente regulatório, de ambiente de negócio, Banco Mundial e, assim, chegamos a um nível de realmente o judiciário também interessado no ambiente de negócio, no ambiente regulatório, no papel do judiciário para o desenvolvimento. Então, e no caso do Facebook, que está em discussão no Supremo com risco com impacto, com efeito coletivo, né? Com efeito vinculante, é um caso em que alguém usou justamente o Facebook para ofender outra pessoa, típico caso de liberdade de expressão. Então, nós fizemos uma nota técnica e seremos ouvidos como amicus curiae. Falo isso porque é público, né? Não tem por que esconder, é público, está publicado. No sentido, como eu estou dizendo, olha, Supremo, faça uma regra da distinção aí, entendeu? Julguem
com efeito vinculante esse caso, né? Não casos que podem ir de roldão que não tem nada a ver com ele. Perfeito, muito obrigado. Time bastante esclarecedora a sua fala. Nancy, agora não tem jeito, é com você. Eu ia passar a palavra sem deixar de agradecer hoje aos amigos, né, professor Luciano Tim e professor Edson Vismona, pelo alto nível das discussões. Tenho certeza, pelo que a gente está recebendo aqui, que os nossos participantes virtuais também gostaram bastante. Sempre um privilégio estar ao lado de vocês, um orgulho genuíno. Devolvo a palavra, então, para a nossa presidente, doutora Nancy, ou para alguma pergunta ou para o encerramento desse nosso encontro. Bom, aqui eu tenho... eu não sei se eu vou fazer uma pergunta, porque ela acaba sendo bastante ampla, mas é que o doutor Luciano ele fez uma colocação que eu achei extremamente interessante e até acho que pode ser tema de um outro encontro nosso, sabe? Porque essa a maneira estratégica como vem sendo encarada essa batalha contra esse mal que a gente nos acomete, que é a pirataria, é algo extremamente interessante de ver e ser um ator participante, atuante na colaboração desse bom andamento desse processo. E eu achei muito interessante a identificação desse tripé, né, que a gente fala quando fala do comércio ilegal nas plataformas de comércio eletrônico, que foi identificada a questão da publicidade, comércio eletrônico que a gente está abordando agora nos guias, mas os meios de pagamento, né? Isso para mim me brilhou os olhos assim de interesse em saber um pouco mais, porque afinal de contas estrangulando a follow the money, né? Estrangulando a forma de obter recursos, você também viabiliza o combate desse comércio ilegal, força os players a exigir uma atuação lícita, né? Então, eu não sei se faço aqui a pergunta porque fica muito grande, né? Mas você poderia dar algum esclarecimento Sim. sobre o andamento dessa frente? O código de porque aí no meio de pagamento aconteceu a mesma coisa. É um setor muito grande e complexo no fim, né? A gente vê só os meios de pagamento, só vê a bandeira ali, né? E o banco. Aquilo ali tem o credenciador, subcredenciador, aquilo ali é uma complexidade, já deu problema no CAD, então tem que ter um cuidado como que eles trocam a informação. Então foi bem complicado. Mas nós chegamos sim a um código de autorregulação, está só em análise na Conjur, da Consultoria Jurídica do Ministério, porque este memorando previu algumas obrigações para o governo. Então, antes da gente assinar, assumindo a criação de listas, no fundo, o setor pediu que, por essas razões do CAD, que as trocas de informação fossem via governo, para evitar a troca de informação entre eles. Os meios de pagamento, o credenciador, subcredenciador e aquelas coisas lá. Então, em breve, a nossa Conjur, acho que o Guilherme está nos ouvindo aí, me disse o Guilherme que, e não é culpa dele, mas me disse ele que falou com o pessoal da nossa Conjur, até em 1 mês, 2, a gente já propôs aí o código para... E ouvimos, foi o mesmo processo, partimos do memorando, ouvimos, uma coisa que eu não falei, colocamos em consulta pública, ouvimos, então assim, é um processo longo de diálogo aí, enfim, né? Bacana, Nancy, deixa eu te interromper só para... são muitos elogios aí as falas dos nossos palestrantes, eu queria cunhar uma delas. Parabéns pelo alto nível de abordagem, por contribuir com uma visão tão importante que diferencia liberdade de expressão e liberdade econômica. Antônio Salles elogiou a fala do secretário. E eu retorno a você, eu acho que a gente é bem rigoroso em relação ao horário, a gente tinha se organizado efetivamente para cumprir o nosso bate-papo nessa 1 hora. A agenda tanto do Tim quanto do Vismona são bastante corridas, Nancy e eu também, né, batalhando aí nesses tempos diferentes, mas o termo que eu queria usar, eu curti muito tudo que eu ouvi, as experiências de vocês, e quero que nossos colegas também tenham tido
esse tipo de experiência. Estar com vocês é fantástico. Nancy, a palavra é sua para o encerramento, se você assim concordar. Claro, eu gostaria de agradecer imensamente a participação, as falas e o altíssimo e elevado nível das discussões. Acho que traz uma luz em uma nova perspectiva positiva no combate a esse mal que nos acomete, né? E eu acredito que talvez daqui 1 mês, 2, a gente possa se reunir novamente para discutir essa outra iniciativa que foi adiantada aqui. Então, já deixo aqui um convite para um próximo encontro. E, como palavra final, além de agradecer aqui, eu também gostaria de aproveitar e fazer uma divulgação dos nossos próximos eventos que vão acontecer no início de agosto. No dia 3, 4, 5 e 6 de agosto, a gente vai promover um seminário sobre videogame e esportes e propriedade intelectual, em que a gente vai abordar, introduzir essa indústria, trazendo aqui nomes de atores que atuam nessa nova atividade econômica pulsante. E o último dia também vai ter por tema pirataria e o licenciamento. Então, a gente segue firme como Comissão de Propriedade Intelectual da OAB nessa luta, né? Enfim. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos, especialmente... Nancy, Pode falar. só esqueci de mencionar, e acho que para não perder, a gente assinou, o Brasil foi o primeiro país das Américas a assinar um acordo de cooperação com a WIPO, né, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, para criar listas de sites violadores de propriedade intelectual. Então, e agora assinou também ano passado com o Reino Unido para fazer essa mesma coisa, o Reino Unido é referência nisso. Vai assinar também um memorando com os Estados Unidos, está aprovado. Então a gente colocou aí a nossa combate à pirataria no outro patamar. Também não chegaremos nisso se não tivesse o trabalho feito, né? Quando eu digo outro patamar, não acho melhor, é só no sentido de que estamos movendo evoluindo, né? Sem dúvida. Parabéns novamente pelo trabalho executado. Muito obrigada a todos pela... Como disse o Vismona, é um conselho de entrega mesmo, de realização. Isso é muito bom. Eficácia, tá atrás da eficácia sempre. Resultado, excelente, excelente. Um prazer. Muito obrigado a todos e a todas que prestigiaram o nosso encontro, principalmente aos palestrantes, a nossa presidente Nancy. Nos vemos em uma outra oportunidade. Muito obrigado. Um grande abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.